Olá, irmãos, Pai seja convosco, Pai seja contigo. Quem vos saúda é o vosso servo em Cristo, Diácono Mauro Silva, e eu te convido para acompanhar este vídeo e vamos falar um pouco sobre a vinda do Senhor Jesus. São vários assuntos envolvendo a vinda de Jesus, mas eu quero tratar com você neste vídeo especificamente para onde Jesus irá após o encontro com a igreja nas nuvens. Eu quero ler na íntegra com você o texto que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao versículo de número 17, que é um texto bastante conhecido, você já conhece certamente, e que vai nos trazer alguma informação, sobre este assunto. Diz assim o versículo 13: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Também cremos que Deus o tornará a trazer com ele todos os que dormem em Jesus. Dissemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado e voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiros. Depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então observe que o texto que o apóstolo Paulo está falando aqui, está tratando sobre a vinda de Jesus. Quando tocar a sétima trombeta, Jesus então aparecerá nas nuvens com os seus anjos e arrebatará a sua igreja para encontrar com ele nas nuvens. Mas a pergunta é, das nuvens, a igreja ela vai para onde? Porque dá a entender aqui, Paulo finaliza o texto dizendo, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas aonde estaremos para sempre com o Senhor? Quando nós vamos ler, por exemplo, o texto de João, capítulo 14, e o versículo de número 1, parece que ele vai nos dar uma luz, de onde os salvos estarão com Jesus. João 14, versículo 1 diz assim, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu os teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais também. Neste texto, Jesus está garantindo aos discípulos que ele iria se ausentar deles por algum tempo, e num determinado tempo, que ele não fala quando seria esse tempo, ele novamente estaria com eles. E os discípulos então eles ficam meio entristecidos, eles ficam tristes, pela separação do seu mestre. Então Jesus dá essas palavras de conforto para eles. Não fique triste o coração de vocês, não fique turbado, creia em Deus e creia também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Observe que nesse texto, ele em hipótese alguma está dizendo que ele foi preparar lugar para alguém. Observe o texto que ele diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Ou seja, não fique triste, porque para o lugar onde eu for, ou onde eu estarei, vocês poderão estar, não somente vocês, mas como muitas outras pessoas poderão estar também, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu estou garantindo isso para vocês. E ele completa o versículo dizendo, se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar. Ou seja, se não houvesse lugar preparado, Jesus diria que iria preparar lugar. E ao garantir no versículo 13 este lugar, ele diz, virei outra vez para vocês. E
os levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais também. Então, se você quer saber aonde a igreja vai estar, primeiro você precisa saber aonde é que Jesus vai estar. Na verdade, onde é que vai ser o reino de Jesus? Onde é que ele vai governar? Será que o governo de Jesus é nos céus? Certamente que não. Se fosse nos céus, ele já estaria governando no céu. Há uma corrente teológica que ensina que Jesus começou a reinar no ano de 1914. Ele começou a reinar o seu reino invisível no céu. Né? É uma teoria. Outros, né, advogam que esse reino de Cristo ele começou nessa época como reino invisível. E eles são os restantes que ficaram como reino visível aqui na Terra. Porém, vale a pena entendermos, dentro da escatologia bíblica, precisamos entender aonde é que Jesus ele vai estar, quando é que ele vai reinar. Né? Eu quero ler um texto para você, que está no livro de Daniel, lá no começo de Daniel, no capítulo 2 de Daniel, onde o rei Nabucodonosor ele teve um sonho, né? Ele teve um sonho, quando ele sonhou com uma grande estátua, uma estátua muito grande, esplendosa, né? E aquela estátua ela era dividida em 4 partes, né? Era feita de 4 materiais e cada um daqueles minerais representava um reino. Eu não quero me ater muito aos detalhes de todos os materiais de qual a estátua era composta, mas eu quero sim, ao final dessa estátua, porque nós temos ali uma interpretação de Daniel, que ele vai mostrar o que significam aqueles componentes da estátua. Né? Então, os 4 materiais dos quais a estátua era composta representavam 4 reinos. Então, no versículo 44, por exemplo, Daniel ele vai dizer o seguinte: nos dias destes reis, né, que seriam os 4 reinos que eram compostos pela estátua, né, a cabeça representava o reino babilônico. Então ali nós temos, na época de Daniel, já o reino babilônico. O peitoral representava ali os medo-persas, né? O ventre ali representava os gregos, né? O Império Grego. E as pernas e os pés, né? Que eram metade barro, metade ferro, não se misturavam ali, representavam o Império Romano. Então eles representavam 4 reinos, como o próprio Daniel vai ter a interpretação neste texto. Tá? Então Daniel está falando aqui que no dia desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Preste bem atenção. Daniel está dizendo que após esses 4 impérios mundiais que haveriam, o Deus do céu levantaria um reino que jamais seria destruído. Preste bem atenção nisso aí. Que após o 4º reino na terra, só haverá um outro reino. Não haverá nenhum reino intermediário. São 4 reinos, desde que Daniel tem a interpretação do sonho da estátua. E depois destes reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, não passará a outro povo. Tá? Preste bem atenção nisso aí. Então vamos seguir a leitura do texto aqui. Este reino não passará a outro povo, mas esmigalhará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Olha só, esse reino será um reino eterno que não passará jamais a outro reino, porque ele destruirá todos os demais reinos. E como é que Daniel teve essa interpretação? Ele vai ver que no momento que ele observa a estátua em pé, em que o rei está observando aquela estátua, ele vê que uma pedra ela desce do céu sem auxílio de mãos. E esta pedra, ela destrói, ela dá no pé da estátua. E automaticamente, ao cair no pé da estátua, toda a estátua ela se desfaz. Por quê? O que é que sustenta uma pessoa? É os pés. Se você destrói o pé de alguém, automaticamente essa pessoa cai, é como um prédio, né?
Você vê um prédio bem erguido, um prédio alto, mas se você abalar a base dele de estruturação, esse prédio se desmorona. Assim Daniel vê que quando esta pedra cai do céu sem auxílio de mão, ela destrói a estátua, dá no pé da estátua e destrói, e ela se desfaz no versículo 45. Como viste do monte, que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então vamos atentar para esses detalhes, né? Que esta pedra, que ela cai do céu sem auxílio de mãos, ela vem e destrói todos os minerais do qual a estátua era composta. Então significa que todos os reinos que haviam, né, antes de chegar esse novo reino, eles são destruídos. Eles deixam de existir. Porque o texto fala aqui que eles foram esmiuçados, né? Eles foram destroçados, destruídos. Então eles não existem mais. Agora a pergunta é: quem é esta pedra que desce do céu e destrói esses reis que já existiam, né? Esta pedra aqui, ela está simbolizando a vinda de Jesus. Quando ele vier em sua glória, como o próprio Jesus falou, né? Que quando ele vier em sua glória e todos os seus santos anjos com ele, então ele recolherá os seus escolhidos de uma e de outra extremidade dos céus e se assentará no trono da sua glória. Então Jesus ele vem para se assentar no trono da sua glória. E outra pergunta interessante: onde é que fica este trono? Eu quero ler para você ainda Lucas capítulo 1 e o versículo de número 30 ao 33, para que você possa entender melhor estas palavras. Lucas capítulo 1, versículo 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Engravidarás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. E será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente sobre o povo de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Observe que, quando o anjo aparece a Maria e faz a promessa do nascimento de Jesus, Jesus ele já nasce com um objetivo, ele já nasce com uma finalidade, para reinar sobre a casa de Jacó, para reinar sobre a casa de Israel. Então Jesus ele veio com essa finalidade, para instaurar, para ter um reino aqui na terra. E nós precisamos entender aonde é que Jesus vai reinar. A partir daí é que nós vamos poder afirmar onde é que a igreja vai estar, porque Paulo disse, né, que depois do encontro nas nuvens, nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre esses detalhes, né, para que não seja muito prolongado, e aí você vai entender aonde é que a igreja vai estar, a partir do momento que você entender onde é que Jesus estará. Porque ele disse, aonde eu estiver, vocês estarão também. Então nós vamos entender esse detalhe no próximo vídeo, eu te convido a assistir. Então que Deus te abençoe, acompanhe sua Bíblia aí, né? Vá acompanhando com calma, para que a gente possa entender com mais detalhes aí a parte 2 desse vídeo. Aí você vai entender que a igreja estará aonde Jesus estiver, porque ele falou, aonde eu estiver, ali vocês estarão também, tá ok? Então, que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, te proteja e te dê a paz. Em nome do Senhor Jesus, Pai, seja contigo, que Deus te abençoe.